Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro e você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. E no episódio de hoje vamos falar sobre mineração solo, a descentralização respira. E comigo tenho Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos lá, né? Vamos falar mais um pouquinho da parte de mineração, né? Na qual o expert, mas daqui a pouco também eu vou começar a mexer um pouco mais com isso daí, né? Porque, não pensando em lucros, mas porque a gente está pensando em descentralizar, né, cara? Pois E é. lucro também, né? E lucro também. Claro. Há um incentivo. Sempre há um incentivo. Sempre tem. De uma loteria grande aí. Exatamente, né? O pobre brasileiro adora uma loteria, né? A minha loteria vai ser de Bitcoin. Olha, eu acho que esse é um episódio que a gente fala bem das coisas acontecendo com o Bitcoin. Claro, sempre colocando uma dose de realidade, né? Porque a gente vê sempre algumas pessoas tentando vender isso como agora descentralizou de vez e tal. Não, são pequenos passos, né? As pools continuam centralizando uma grande quantidade de poder computacional. Isso ainda é um problema, mas algo que começou parecendo impossível não é mais impossível, né? Já tem não só um, como dois casos de blocos encontrados com Bitaxe, né? Que foi um projeto de muito sucesso em relação a uma engenharia reversa feita pelo Scott. Essa engenharia desmontava um ASIC, pega um chip de ASIC, né? O que faz o ASIC eficiente é que ele tem esses chips, e esses chips mineram o algoritmo SHA-256, e esse algoritmo já é específico para isso, esses chips são específicos para isso. Ele desmontou, tirou esse chip e montou um dispositivo com um único chip. As coisas agora estão evoluindo, então tem dispositivos com 2, 3, 4 chips, assim, quase que remontando uma ASIC, mas com um consumo de energia muito menor e personalizado. Então, isso coloca a viabilidade da mineração dentro da casa das pessoas, ainda de uma forma mais para aficionados, né, e não residentes de ditaduras bolivarianas que taxam de maneira abusiva produtos importados para proteger uma suposta indústria nacional. Então, há uma perspectiva, e esse hash rate vem sendo somado. Então, houveram três fatos que eu considero relevantes nesse sentido. Primeiro foi o primeiro bloco encontrado por um Bitaxe, depois o segundo bloco encontrado por um Bitaxe, e o terceiro, o primeiro bloco encontrado pela Public Pool, que foi uma pool que ela tem uma história interessante. Quando a gente fez os Nerd, né? Quando o BitMaker fez o Nerdminer, a gente não conseguia hash rate reportado da pool, porque a única pool que a gente tinha solo era CK Pool, e o cara torceu o nariz. Olha, isso aqui não é muito bom, não. Vocês estão gastando dinheiro à toa, vocês estão, né? O hash rate é muito baixo, então não vou reportar, tal. Então rolou um certo incômodo nesse sentido, não só com ele, como o Luke Dest Jr., com a Ocean Pool, falou até que era um ataque de DOS a pool, que ia colocar tantos dispositivos assim, né? E até o próprio Bitaxe, então rolou até uma certa tensão internacional, por assim dizer. E essa tensão toda, veio o cara da Public Pool e falou: olha, deixa comigo, eu vou fazer uma pool para vocês terem um hash rate reportado. Fez a pool, galera conectou,
Gostou, tal, então, sim, uma coisa legal para a comunidade, e ele deu um passo além. O que ele fez? Ele disponibilizou um software no Umbrel, né? O Umbrel é um software, é um sistema operacional voltado para rodar nodes, entre outras coisas, mas para Raspberry Pi, né? Sim. E esses nodes, ele fez uma pool dentro desse node. Então, cria-se o próprio template e a pessoa minera solo diretamente com o node dela, nessa comunicação direta. Então, você não depende do servidor deles, você roda o seu próprio servidor. E foi encontrado um bloco assim, o que é algo extremamente interessante, porque é uma outra forma de descentralização, você rodando o seu próprio node, minerando e achando o bloco em cima desse node. Quer dizer, você decide os parâmetros de transações que você quer incluir ou não, né? Claro, ainda com essa questão complicada de você ter esse poder de escolha que vai além das taxas de transação, né? Porque é uma blockchain pública, a gente fala disso em outros episódios, mas eu acho que não deveria ter isso, deveria ter uma encriptação temporária de dados para você não saber de qual carteira que é. Mas já é um ponto positivo você poder rodar seu próprio node, escolher suas próprias transações, incluir no bloco e ter essa chance solo, né, por assim dizer. Isso é algo que está mudando, né? É um episódio que há um ano atrás não teria por que acontecer a gente falar disso, mas agora a gente consegue, né? Isso é muito bom. Cara, é interessante a gente olhar, porque a gente gravou, né, episódio, a gente fez artigo, fez um monte de coisa quando foi o Nerd Miner, né? Então era aquele protótipozinho super simples, também nesse estilo, né? Pô, a probabilidade de você minerar com Nerd Miner é quase impossível. Mas ele tá ali, ele faz um trabalhinho, é assim que funciona, é assim que você faz o setup, né? Você compra aqui, compra lá, você começa a ter uma noção de custo, Exato. de importação, de chegar, você montar e tudo mais. E aí você faz o setup e você tinha aquilo com o Nerd Miner. É claro que assim, ninguém tinha aquela esperança, né, de que, porra, vou minerar com ele, mas você já tinha um trabalho sendo feito para esse lado, né, de tipo assim, olha, a gente está tentando aqui, né, fazer um formato de minerador que seja um pouco mais acessível. É claro que ele rende muito menos, mas que assim, pô, talvez seja possível aí, né, de você aprender e mexer e tudo mais. E aí a gente começa a vir, né, com BitX, com essas outras, porque são vários modelos, né, eu não conheço todos. E aí, tipo assim, eles começam a ficar cada vez melhores. É claro que o preço deles sobe, mas ainda assim é muito mais acessível do que você comprar uma ASIC mesmo de verdade, mesmo que usada. Então, é um pouco mais viável, assim, é um pouco mais viável fora do Brasil para você comprar, né? Porque no Brasil eu já cheguei a ver isso e eu acho que, tipo assim, meio que dobra o preço, sabe? Por Sim. conta de imposto. Mas, assim, enfim, né? Vai da pessoa. A grande questão é que você agora tem acesso a essa ferramenta, poxa, é um pouquinho melhor, às vezes um pouquinho mais bonita, você gosta, tá começando a mexer com isso, quer comprar para você, pô, botar na sua parede, fazer um quarto maneiro lá com uns BitX minerando e tal, legal. Aí agora vem esse resultado que é você ter um minerador desse, que é extremamente pequeno, conseguir minerar um bloco e te dar, quanto que a gente tá? 325, né? 325. De retorno pessoal. O último ganhou foi 3,15, né? Com as Por causa das taxas. taxas, né? Tá. Então, aí você chega numa situação onde, pô, um cara com isso, ele conseguiu minerar. É uma probabilidade pequena? Cara, é uma probabilidade pequena. Mas não é impossível. Então, assim. Deixou de ser zero, né? Exatamente, deixou de ser zero. E
para uma coisa que, assim, pô, eu já estou aqui de brincadeira na minha casa, minerando porque eu gosto, porque eu acho bonito, liguei eles aqui e tal, para eu aprender a mexer. E você já vem com esse upside do cacete, que é você poder minerar um bloco de Bitcoin, cara, porra, eu vou investir nessa brincadeirinha aqui, porque tá ficando legal. Eu ponho mais 2, 3, conjugo um no outro, faço um negócio legal, porque tá na brincadeira, entendeu? Aí você vai ajustando. Então, tipo assim, é legal, né? Essa democratização da mineração, porque a gente já falou e foi alvo de crítica da nossa parte. Deixa eu só fazer uma pequena parte. Eu não gosto de usar o termo democratização, porque subverte a democracia a algo que ela não é, né? Mas eu põe popularização, que eu acho que é melhor. Socialização, então. A socialização popularização, da mineração, né? Para mais gente, tá? É popular, não... A gente tende a colocar a democracia como algo popular e não é, não. É imposto. Não, tá certo. Então, beleza. A gente socializou o Nerdminer. Tô brincando, mentira. Então, assim, fica mais acessível, né? Para todo mundo fazer esse tipo de coisa. E aí começa a ficar mais interessante. Por quê? A gente estava criticando isso lá atrás exatamente porque não era fácil acesso. Era muito caro. Então, você teria que ter, ou rodadas de investimento, grandes empresas, ou pessoas com muito capital, para conseguir, de fato, comprar, né, ASICs e fazer um hash rate interessante para ter um retorno financeiro legal com esse tipo de operação. Agora, ainda mantém isso, né? Para você ter um hash rate elevado, você vai ter que ter um custo muito alto financeiro. Mas você já consegue ter com custos relativamente baixos, eu diria, né, bem acessíveis até, você consegue ter, por menor que seja, algum nível de competição. Você pode entrar na brincadeira um pouquinho, você pode fazer parte, e principalmente se você avaliar a possibilidade de usar isso com essas novas pools que estão surgindo. Então, assim, sim, começa a ficar interessante no sentido de que, ainda mais que depois que teve essa mineração, porque até antes de alguém conseguir minerar um bloco com um BitX, era assim, pode ser que alguém consiga, mas beleza, né? Quando conseguir, conseguiu. Aí agora que veio isso, tipo assim, o cara que tava na dúvida, ele já tava, tipo assim, cara, eu acho que vale a pena comprar um negócio desse, porque vai que, né? Sim. Olha... Porque você viu o caso, né? Tem um ponto interessante que você falou, e vale a pena trazer o seguinte. O Nerdminer, ele é o dispositivo educativo mais barato para você entender princípios de mineração. Você pode pegar o seu computador e fazer isso? Pode. Você pode testar uma placa de feedback? Pode. Mas eu estou falando assim, dedicado para isso é o dispositivo mais barato que a gente tem. Então, você pegar ele, configurar ele, ver ele rodando, olhar ele na pool, ver ele reportando o hash rate, tudo direitinho, são todos os passos que você precisa ter e precisa saber como fazer quando você tiver um dispositivo de mineração, digamos assim, de fato, buscando uma loteria dessa, ou buscando alguns satoshinhos por dia, porque você pode colocar ele numa pool compartilhada, né? O Bitaxi, o Bitaxi, os seus parecidos, e ganhar alguns satoshinhos por dia. Poucos, tá? Poucos. Então, esse processo de configurar o que é uma pool, para que carteira que vai, para onde vai e tal, tudo isso você faz no Nerdminer. Então, é o que eu falo. Há uma distorção que as pessoas vendem isso como uma forma de loteria, o Nerdminer, mas ele não é, ele é um dispositivo para você ser educativo, entender, olhar, porque ele vem com um sensor de temperatura, então você olha, tem que manter a temperatura não muito alta. Então, todas essas questões você consegue administrar num Nerdminer. Isso é muito positivo, porque você pode ensinar isso em escolas, né? Você pode levar isso um projeto educacional para crianças entenderem como é que funciona. É uma forma muito bacana de introdução a uma robótica com aplicação prática, né?
Então, assim, você está minerando o Bitcoin. Isso posto, a evolução dessa engenharia reversa de tirar chips de ASIC e desses chips construírem dispositivos, entre aspas, personalizado, com baixo consumo, olhando o consumidor caseiro que quer participar, seja da loteria ou seja ganhar alguns satoshinhos. Veja bem, esses satoshinhos provavelmente nunca vai se pagar com a vida útil do dispositivo, tá? Então, também é uma coisa de entusiasta, né? Ou dá sorte grande de achar uma situação como essa, de achar um bloco. Nós temos hoje, né, dados de hoje, o Bitax ou Nerdax, que foi feito pelo BitMaker, com aquela mesma telinha do Nerdminer. Ele adaptou as telinhas e tudo para um Bitax. Então, que o Bitax não tem uma telinha muito mais simples, e ele adaptou isso com essas informações que vem no Nerdminer, né? Nós temos hoje dispositivos de dois tipos. Um que vai a 500 GHz, que é o chip, se eu não me engano, da S19 ou da S20, não sei. Acho que é S19. E o de 1.2 terahashes, que é o da dispositivo da nova S21. Então, todos esses dois consomem na base de 15 watts de consumo, ou seja, um consumo ridiculamente baixo. E eles produzem esse hash rate. Existe também o NerdQuax, que é um Nerdax com 4 chips. Nossa. E aí ele chega a 2.4 terahashes, dependendo do jeito que você faz overclock, até 3 dá para chegar, dependendo da questão. Lembrando que uma máquina padrão hoje do mercado está gerando aí seus 250 terahashes, né? Então, nós estamos falando de 1%, né? No caso de um Nerquax, ou 0,5% na casa de um Bitax, né? De 1.2 tera. Então, assim, é muito pouco, né? Comparado, imagina, o hash rate da rede está em 800 hectahashes, né? Então, assim, são pentahashes, hectahashes, então, assim, são muito grande o hash rate da rede comparado a um dispositivo desse. Mas é um voto da descentralização, né? É um negócio que você coloca para rodar ali junto com o seu Node, e há um dispositivo minerando, há um dispositivo auditando a rede, né? Não pensando no lucro, e que pode eventualmente te dar, né? Muito eventualmente te dar uma chance de um bloco. Isto é muito positivo, né? Tem a comunidade Osmo, né? Open Source Miners United. Então digamos, é uma associação de pessoas com esse interesse de ser open source, de mineração, né? E os caras estão sempre produzindo coisas nesse sentido. Várias empresas, inclusive, né, que vendem os Nerdaxes, os Bitaxes, e fazem isso de forma open source. Então, se você tem conhecimento de robótica, de soldas e de afins, você pode montar o seu. Você compra as peças, né? Você manda fazer a placa PCB, ela vem, você vai lá, solda os capacitores e tudo, chips, tudo direitinho. Isso é explicado, você consegue reproduzir na sua casa. Então, ele é open source nesse nível. Isso eu acho positivo, bem positivo. E esse hash rate comece a ser descentralizado. Ele dá sobrevida a peças de mercado, né, sejam novas, sejam usadas, principalmente os chips de ASIC. No momento, ele não resolve uma coisa. Ele não criou um chip próprio, então ele depende desses chips de ASIC da Bitmain, né? Então, assim, o monopólio dos chips ainda existe.
né? Mas é aí que o cara ganha dinheiro, né? Ele não ia também entregar de mão beijada, né? Ah, sim, sim, mas não é só a questão de ser um chip não open source. A questão é a tecnologia, né? Você não tem maquinário suficiente hoje no open source para produzir um chip de 3 nanômetros. Não existe isso. Então, assim, não existe um chip próprio, você depende desse chip, dessa fabricante, né? Então, trazendo para o mundo comum, imagina que existe um monopólio da Intel e você só tem esses Bitacs, esses Nerdacs e tudo, eles utilizam um chip, um Pentium, entendeu? Então, este problema da centralização da produção de chips de ASIC não é resolvido. Mas nós estamos falando dos dispositivos que entram nas casas das pessoas e abriu-se uma porta. Então, tem empresas fabricantes de ASIC, por exemplo, que já estão produzindo coisas que fazem 10, 13 terahashes ou até um pouco mais, mas num formato de aquecedor para residência. Então, isso aqui vai consumir 500, 600 watts, e ao invés de você usar o seu aquecedor de 500, 600 watts, você utiliza o minerador. Óbvio, é bem mais caro, mas, né, do que um aquecedor nessa capacidade. Mas você está contribuindo com a rede, ou ganhando alguns satoshinhos, né, dependendo, de colocando em pool, ou tentando na loteria mesmo, né, já que era um dinheiro que você ia gastar com aquecimento. Então, virou uma solução intermediária entre você ter que ligar um ASIC de 3.000 watts para aquecer uma casa ou um ambiente, você ligar algo de 500, 600, até 1.000 watts, né, em casa, pensando em barulho, né? Então, assim, com uma situação de refrigeração com pouco barulho para poder ficar dentro de cômodos e não atrapalhar ninguém, né? Caso que o ASIC não é pensado dessa forma. É o máximo de eficiência para refrigerar, e são aquelas ventoinhas que vão a 6, 7 mil giros e são extremamente altas, né? Chegam barulhos de 90, 100 decibéis. Então, não é isso. É uma coisa pensada já para dentro de casa. E eu acho isso, cara, fabuloso, assim. É uma forma de você aproveitar recursos, né? Que eu, por exemplo, utilizo com PCs. Tenho uma S9 antiga que eu comprei há quase 2 anos para fazer testes e afins, né? Para que você pensar em secagem de frutas e uma série de situações nesse sentido, dar um uso marginal a esse calor, e o open source, né, o open source e empresas não open source, mas de mineração, fazendo produtos já pensando nesse ASIC dentro da casa das pessoas. Para mim, isso é um passo importantíssimo, porque quando você coloca isso dentro da casa das pessoas, mesmo que ela esteja ganhando, por exemplo, vou colocar na pool e quero ganhar 10 satoshis por dia, que é mais ou menos o que paga um Nerdax. Você ter Bitcoin que foi minerado na sua casa e tipo, te custou virtualmente nada, é um puta incentivo para você começar a usar o Bitcoin. Porque você não tem o swap direto pelo preço, entendeu? Paguei 480 mil reais um Bitcoin e não quero vender ele antes de chegar a tanto, ou não começar a usar. Você simplesmente usa. É uma forma muito mais fácil de adoção, no meu ponto, né? E você está dando esse votozinho de descentralização, né? Isso é super válido, né? É uma discussão que a gente sempre traz, sempre fala, né? Mas né, o pessoal ainda não comprou muito a ideia, mas vai chegar o momento, né? O detalhe, não comprou, cara... assim, eu até entendo não comprar no Brasil, cara, porque fica muito caro realmente. A gente está falando aqui em algo em torno de 150 euros. Imagina pensar em 300 euros, né? Porque dobra no Brasil. Não, deixa eu falar, moço.
Fica inviável, né? Calma. Deixa eu trazer para você o precinho brasileiro, camarada. Pô, traz aí. Então, olha só, eu achei, precisei no Mercado Livre, né, que é o basicão, e a gente tem aqui o minerador solo BTX Gama 601, 1,2 terahashes, Tá. beleza? Ele está sendo vendido, é uma compra internacional, por R$ 1.085. Até aí, beleza, né? Mais imposto de importação e ICMS. 1.080 e tanto é o preço, tá? Exato, 1.085 é o preço dele. Você vai ter que pagar esses impostos, que vão dar um total de R$ 867. Ou seja, caro. 180%. Não, mentira, é 80% a mais o preço, né? Eu não sei fazer essa conta junto. Caro não é o Bitaxi, cara. Caro é o governo brasileiro. Exatamente. Caro é o imposto. Então, você, no fim das contas, você vai estar pagando o equivalente a R$ 1.900, se nada der errado, para isso aqui, né, essa compra internacional chegar até você. Eu vi algumas outras opções com preços pequena variação de preço, mas, né, basicamente a mesma coisa, né? Isso é para fins de BitX, né? Devem ter outras coisinhas, mas assim, eu comprando por fora. Uma coisa que também a gente já viu para quem assim já tentou montar as pecinhas separadas para você juntar e fazer não sai tão mais barato, não. Sim. Pelo menos comprando aqui no Brasil, porque essas peças acabam sendo caras e vão agregando no valor a ponto de, tipo assim, compra logo um pronto que é mais fácil. Ainda te poupa o trabalho, sabe? Porque em termos de preço você não vai economizar muita coisa, não. Pois é. Não economiza porque são todas peças importadas, né? No Brasil, eu sei que você consegue fazer o PCB aí no Brasil, mas assim, os componentes são importados. Então cara, é ruim pensar nisso, mas o Brasil é completamente desindustrializado, especialmente em tecnologia. Porque você vê aquelas coisas da Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus é tipo um lugar que chega ali os produtos, os caras vão lá, montam, soldam e vendem para o Brasil, entendeu? Assim, os produtos já vêm importados. É muito complicado, cara. No Brasil não tem como você criar a empresa, né? É muito difícil você começar com uma empresa que tenha tecnologia, porque, porra, cai um monte de regulamentação em cima, burocracia, imposto e tal, que, tipo assim, não desestimula, né? Não vale a pena nem você fazer nada, entendeu? O Scott mesmo, cara, ele teve, acho que uns 5 ou 6 projetos antes de chegar no Bitaxi, de tentativa e erro. O custo para um cara fazer isso no Brasil, para chegar nessa tecnologia, já é impeditivo. Porque imagina você tentar fazer de uma forma e muda, e tem que mudar o PCB, né? Assim, como ele foi evoluindo nessa linha de raciocínio, ele gastou uma grana. Mas o Brasil, o cara vai gastar 2 vezes a grana. E muitas vezes não compensa, entendeu? É um cenário muito ruim para inovação, né? Para você até tem as mentes às vezes. O que já está começando a não ser o caso do Brasil, né? Porque a migração de cérebros está começando a impactar no QI da população, né? Eu estava vendo algo, né? Fazendo uma pequena divagação nesse sentido, mas estava vendo algo que está faltando mão de obra no Brasil porque as pessoas não querem abrir mão das assistências de governo. Aqui, a falta de mão de obra, por quê? Porque não tem nem gente nova na economia. Os que são novos não estão dispostos a trabalhar nas coisas pesadas.
começa a ser até compreensível, né? Porque assim, há uma falta de população. Agora, no Brasil não há uma falta de população, mas há pessoas que Cara, o não Brasil querem. é muito complicado nesse sentido, porque você tem pessoas, né, que são aptas a trabalhar, mas que não têm tanta qualificação, talvez, né, visto que o país é extremamente ignorante, né, em termos de estudo, Sim. etc. As vagas, elas às vezes refletem isso, as vagas elas são horríveis também, e hoje você tem outros meios, né? Talvez a pessoa consiga ganhar um pouco mais de dinheiro por fora, com internet, sei lá, fazendo um Uber, que seja, e aí não quer pegar as vagas tradicionais, né, que são muito ruins, mas ao mesmo tempo também ninguém tem muito, tipo assim, não vou falar que o pessoal não tem muito estudo, porque em tese tem um estudo formal, só que é um estudo formal tão ruim, tão fraco, que não dá para você ser aproveitado, e o mercado também não tem demanda para tantos doutores. Aí, o mercado do Brasil ele é muito fraco. Então, assim, não, junta tudo, é tanta coisa ruim, puta que pariu. Pois é. E aí ficamos nessa situação, e quando chega numa situação de mineração, é aquilo, né? O Brasil é o lugar onde as ideias ficam velhas e elas vão lá para se aposentar, né? Aí o Brasil já perdeu todas as a chance, né, de protagonismo ou de desenvolver uma tecnologia ou de ser um polo de descentralização, no caso de mineração de Bitcoin, porque as coisas se tornam inviáveis, né? As pessoas não vão querer, né? Ou são poucos que têm acesso a pessoas que estão fora do país ou que vão para fora do país e podem comprar e trazer dentro da cota que é permitida. Então fica uma situação meio merda, assim, sabe? Fica. A gente traz um conteúdo desse que é legal, que é um incentivo, é um puta de um sinal para, tipo, olha, vale a pena você descentralizar, você dar esse voto, né? Principalmente para a bolha maxi do Brasil, que tende a simplificar demais as coisas da mineração, né? Desculpa, isso aí os mineradores fortalecem a rede. Isso aí é só trocar de pool. Esse problema aqui não sei o quê. Não, veste, né? Coloca você teu hash rate, entende o que é alocar um dinheiro, colocar ele em risco à disposição da rede, tentando a sorte, e ver que a coisa não é tão simples assim, né? Entende? Esse voto de descentralização ele é pequeno comparado à enorme centralização que há na rede, né? Mas é um voto que começa a estar presente e esta presença é importante que as pessoas participem, só que existe essa questão do custo Brasil, né? E assim, eu sinceramente eu não entendo o que leva a uma pessoa a não incentivar alguém que tem condições, está em idade produtiva, a sair do Brasil, né? A gente tem um episódio só disso, né? Das oportunidades perdidas. Você estando no Brasil, você não sabe a quantidade de oportunidades que você está perdendo. Esta é uma delas, né? De contribuir com a rede, de descentralizar a rede, né? Óbvio, olhando hoje na Mempool o gráfico do último ano, a gente ainda tem a Foundry com 30% do hash rate, mais a Antipool com 22% do hash rate, ou seja, duas pools que controlam mais de 51% do hash rate. E se você pegar mais duas pools são mais quase 25%, né? Mais três pools são mais 25%, então 5 pools têm 75% do hash rate. É um poder ainda muito grande na mão de pools, mas de vez em quando aparece aquele bloquinho desconhecido, né? Tem 81 blocos desconhecidos, né, de origem desconhecida no último ano,
já é uma coisinha interessante, né? A solo CK Pool são 17 blocos, ou seja, a gente sabe que são mineradores solo fazendo, né? A Public Pool entrou com esse dela agora, também importante, né? O primeiro bloco de um cara que criou um projeto muito interessante, já conversei com ele no particular às vezes, e ele deu informações importantíssimas para mim, né, que não conhecia alguns mecanismos de pool. Então, uma vez que você roda um node de mineração, você tem o poder de escolher, né, e criar parâmetros, e esses parâmetros podem, por exemplo, quero rejeitar todas as carteiras OFAC. Eu vou lá, levanto as carteiras OFAC e deixo esse parâmetro persetado. Então, se tiver na mempool uma transação disso, por exemplo, eu não coloco. Suponhamos que eu não goste do Felipe e tenha acesso a algumas carteiras dele. Eu posso ir lá e criar um parâmetro que toda vez que ele jogar alguma transação na mempool, eu seleciono isso para não acontecer. O minerador tem esse poder. O node de mineração tem esse poder. Ele pode bloquear, ele pode priorizar. Por exemplo, eu gosto do Felipe. Então, Felipe, pode jogar um Satoshi V-Byte que quando sua transação cair na mempool, eu vejo essa carteira sua, né, essas carteiras que você está colocando aqui, eu deixo elas selecionadas e toda vez que tiver alguma transação sua, no meu node vai incluir ela independentemente do que tiver na fila. Então, o node de mineração tem esse poder de censura ou de favorecimento, e na minha visão, isso é um poder muito grande. Não deveria ter esse poder. Na verdade, ele só é um poder muito grande se você não tem uma mineração descentralizada. Se tivesse, não seria. Exato. Falou bem. Entendeu? Se tivesse uma coisa mais descentralizada, né? É óbvio que a gente já trouxe artigo trazendo há uma suspeita que uma pool, acho que é a Binance, existe uma pool, eu acho que é a Antipool, se eu não me engano, que várias outras pools utilizam o mesmo template, elas copiam o template. Entendeu? Então, o que uma inclui, ela basicamente copia e inclui para não gastar ou não ter parâmetro nesse sentido. Então, o hash rate é mais controlado ainda do que a gente imagina. Né? Existem pools de fachada nesse sentido, de template, do que vai ser incluso ou não no bloco. Então, são coisas que a gente precisa tomar bastante cuidado. Essa descentralização que está acontecendo com esses dispositivos é super importante, né? Então, quem tiver acesso, quem tiver pessoas em outro país que possa trazer para você, ou estiver viajando para outro país, coloquem na sua lista para trazer um dispositivo desse, não pensando em lucro, mas pensando em dar esse voto de descentralização, porque esses pequenos votos somados já estão fazendo diferença. E quanto mais diferença eles fizerem, quanto mais blocos serem minerados dessa forma, menos lucrativo fica para grandes operações de mineração, menos lucrativo ficam para as grandes pools, e mais soberania o Bitcoin vai ter. Então, acho que fica esse recado. Né, Felipe? Não, concordo. É bem isso mesmo, não foge muito do que a gente falou, não. Fechou, deixa eu pegar aqui. A notícia que contradiz, não, né? Que meio que bate de frente com a notícia. A gente falou, eu acho, em determinado episódio sobre a reserva Bitcoin soberana do Brasil, que alguns políticos falaram que queriam fazer, e que, para mim, não vai dar certo. Enfim, além disso, né, que agora vem a notícia de verdade. A gente tem discussão, né, lá no Congresso de uma deputada defendendo que o Bitcoin que for confiscado,
ele não deve ir para a reserva soberana de Bitcoin brasileira. Ele deve ir para o SUS. Porque o SUS... Não, é ridículo, velho. É ridículo. Porque no SUS eles vão pegar e vão aplicar isso em determinadas partes lá do SUS para conseguir financiar, né, o serviço de saúde, etc, papapá, aquela coisa toda, né? Então, assim, é palhaçada atrás de palhaçada. Não que eu seja contra, na verdade, assim, eu sou muito a favor de você financiar a saúde. Pô, acho muito legal, é uma maravilha, cara. Assim, eu tô 100% dentro desse negócio de financiar a saúde. Só que, porra, a gente sabe que o Bitcoin apreendido já começa assim, você já começa com o Estado ganhando dinheiro, como sempre, através do roubo, da extorsão do indivíduo livre. Já começa aí. Você já perde dinheiro para o Estado através de imposto ou através dessas apreensões aí, né? E aí eles iam pegar o seu Bitcoin e fazer uma reserva estratégica brasileira de Bitcoin com Bitcoin apreendido. Olha só que bosta. Aí ainda vem outra pessoa e fala assim: não, manda para o SUS para pagar tratamento. E aí vira aquela zona que a gente sabe que vai pegar o Bitcoin, vai vender o Bitcoin, e aí vai financiar 500 pessoas mais chegadas e vai sobrar uma migalha para financiar tratamento. Cara, é difícil demais, na boa. É difícil demais. Eu não consigo entender, não. Eu acho que existe uma responsabilidade tácita. Você está financiando isso, sabe? Uhum. E por mais que algumas pessoas tentem vender que só comprar Bitcoin vai desfinanciar isso, porque o cafezinho que você compra, o imposto é involuntário, a voluntariedade de estar aí, a voluntariedade de pagar isso. Então, reflitam se o Brasil está alinhado com as convicções que você tem, ou se vale a pena ir para lugares onde isso até existe, mas existe num grau menor, e existe numa entrega maior de resultados, né? Acho que vale a pena essa reflexão, tá bom? E é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio. Chegou até aqui, lembre-se de dar o seu joinha, deixar o seu comentário, e mais importante, manda isso para alguém que fala que a gente só fala mal do Bitcoin, de tudo que tem fala mal. Esse é um episódio que fala de um aspecto e fala muito bem do que está acontecendo e nos deixa otimista, tá bom? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.